eu quero abrir, então, o exame de qualificação de Irla Ribeiro de Oliveira Carneiro da Silva, com o título Escolarização em Tempo Integral e a Formação Continuada em Serviço, Memórias de Professores. Então, a banca é composta pela professora Ana Cristina Venâncio Mignot, da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a quem eu quero agradecer imensamente todo o empenho para que fosse possível essa banca. Nós tivemos vários problemas para poder organizar, né, e os nossos espaços de videoconferência poderem estar conectados nesse momento. E eu acho que teve um grande empenho da professora Ana Cristina. E eu quero agradecer imensamente o Gilberto Oliani, né, que é o engenheiro responsável aqui na Faculdade de Educação, pelo nosso espaço, todo o empenho, isso há muitos dias já que ele tem, né, feito esse empenho, e com certeza eu acho que tudo que nós estamos aqui hoje tendo a possibilidade de ter nessa sala se deve, sobretudo, ao empenho também sobretudo ao empenho do Gilberto. E eu quero agradecer a presença da professora Olga von Cinso, aqui da Faculdade de Educação, da Unicamp, e da professora Corinta Geraldi, da Faculdade de Educação da Unicamp também, que aceitaram participar da banca e estão conosco aqui também nessa aventura multimídia aqui que nós estamos participando. E a Irla, né, eu acho que hoje é um dia importante no sentido de que vai ser o momento em que a banca vai nos ajudar a trilhar os caminhos aí para os finalmente da tese, né? E ela vai primeiro fazer uma apresentação para todos nós e depois eu vou passar a palavra para a professora Ana Cristina Mignot e em seguida a professora Ana Cristina Mignot, eu passaria para a professora Olga von Cinso e depois para a professora Corinta Geraldi. Eu então vou passar a palavra para a Irla, que vai fazer uma apresentação, né, da tese dos capítulos, inclusive, né, que estão projetados, do que foi feito até o momento, né, certinho, para que a gente possa estar fazendo esse acompanhamento e que a banca depois possa, então, proceder à sua explanação com esse diálogo, com a apresentação dela, tá? Então, por favor, Irla. Queria agradecer também a participação da professora Ana Cristina Mignot, da professora Corinta, da professora Olga, e a paciência da minha orientadora, que esse trabalho já vem arrastando aí há bastante tempo, mas com muita paciência a gente está conseguindo levar ele ao final, né? Então essa apresentação é uma apresentação rápida, que eu separei alguns pontos que eu achei importantes para apresentar, principalmente alguns pontos da análise. Mas antes dos pontos da análise, eu vou trazer alguns outros dados rapidamente, só para mostrar o caminhar dessa pesquisa. Então, brevemente, a origem da pesquisa. Então, 3 pontos fundamentais fizeram com que eu me interessasse pelo tema e me aproximasse desse tema, especificamente da formação de professores oferecida nessa escola de horário integral, que são os CIEPs no Rio de Janeiro. Quando trabalhei numa escola de horário integral, os professores que lá estavam já tinham trabalhado no projeto original dos CIEPs e eles tinham uma imagem muito positiva dessa escola de horário integral e desse aspecto específico da formação, da possibilidade de formação no ambiente de trabalho. Então, isso foi já um despertar para esse trabalho. Depois, em outros momentos de pesquisa, conclusão da graduação e no mestrado, eu fui percebendo que os idealizadores do projeto, tanto do projeto maior do CIEP, como especificamente do projeto de constituição dessa formação continuada, eles deixavam essa formação continuada como algo central dessa proposta de escolarização em tempo integral. E uma última experiência que não tem nenhum fundamento científico, mas que me mostrou alguns pontos. Eu trabalhei em 2 escolas regulares que recebiam, acolhiam professores que participaram desse projeto de formação continuada, tanto no primeiro como no segundo governo que implementou o CIEP, e esses professores eles tinham uma enorme predisposição para participar de processos de formação continuada, algo que a gente não vê na rede regular de ensino, e eles tinham isso como muito presente no cotidiano da escola, né? Então, isso foram assim, algumas questões motoras para essa pesquisa. E aí eu trago alguns pontos que é a problemática dessa pesquisa, né? Um deles é a análise das propostas de formação continuada desenvolvidas nos CIEPs, e aí eu demarco os 2 períodos que eu vou analisar.
E a escolha desses 2 períodos, ela se dá em função dos 2 momentos em que essa formação continuada aconteceu dentro do projeto de escolarização de tempo integral, já que em outros momentos esse projeto foi um pouco esquecido, um pouco abandonado, um pouco adaptado por alguns governos que assumiram o estado do Rio de Janeiro. Então, eu me foquei especificamente nos 2 governos, que o Brizola era o governador nesses 2 momentos, um deles, no primeiro governo, onde o projeto foi criado, e no segundo, onde ele foi expandido, uma proposta de formação continuada um pouco diferente da primeira. Uma análise da percepção do professor sobre esse processo de formação continuada, e aí nessa percepção do professor é que eu busco a história de vida como uma metodologia que vai me ajudar a ter esse olhar do professor, a análise da relação formação continuada, prática docente também na visão do professor. Então, como é que ele, professor, percebe na sua trajetória de vida essa relação da formação continuada e a sua construção, a sua constituição enquanto docente. E aí eu coloco um conceito que vai permear muitas das minhas análises, que é o conceito de hábitos do Bourdieu. E aí eu digo, para analisar a formação continuada e a percepção que os professores têm da mesma na sua prática cotidiana, precisei examinar as diferentes disposições, valores, princípios, modos de perceber e apreciar o mundo que aqueles indivíduos foram interiorizando ao longo de sua trajetória de vida, e mais especificamente de sua trajetória de formação, utilizando como referência teórica o conceito de hábitos formulado por Bourdieu. Então, eu me ocupo, num primeiro momento de análise, com as trajetórias familiares, e aí eu vou perceber como é que esse hábito familiar influencia na escolha da profissão docente, depois, como é que ele vai influenciar também na sua constituição enquanto docente e o reflexo na prática. Depois, o hábito de escolarização e o hábito profissional, que aí eu me permiti fazer uma divisão. Dentro desse hábito profissional, eu vou dar um enfoque maior à formação continuada oferecida dentro dos CIEPs. E aí eu trago rapidamente só algumas características desse modelo de escolarização de tempo integral, focando principalmente na formação dos professores. Então, no primeiro programa de educação, do Programa Especial de Educação, que foi de 83 a 86, foi criada a consultoria pedagógica de treinamento e ela tinha como principal objetivo orientar a construção da prática pedagógica no interior de cada unidade de ensino, o que implica repensar o papel político da escola a partir do conteúdo, da metodologia, do processo de gestão e do seu papel social específico no fortalecimento de uma sociedade democrática. Então, uma visão de formação continuada, muito além daquele treinamento, apesar deles ainda à época utilizarem o termo, que era um treinamento que trazia muitos exemplos e modelos de atividades, eles iam muito além desse modelo padrão de treinamento que a gente tinha na época. E 7 eixos formavam essa proposta de treinamento, a vontade política, era um compromisso com as classes populares e principalmente com o magistério público, que a gente percebe nos professores das redes, tanto estaduais como municipais, pouco compromisso com esse magistério público. Então, essa vontade política tinha isso como uma das ideias. A gestão e decisão da e pela escola, então a proposta de democratização da gestão escolar, através do conhecimento desse processo de gestão. A cultura, o reconhecimento do capital cultural das crianças das classes populares. A essencialização dos conteúdos e a unificação dos conteúdos e métodos de ensino, numa tentativa de dar significado ao conteúdo que ia ser trabalhado, sem fazer com que esse conteúdo fosse superficializado. A interdisciplinaridade, que o nome já diz tudo, e a avaliação não para medir o conhecimento do aluno, mas como um instrumento de avaliação da própria prática pedagógica do professor. E ainda nesse primeiro programa, ele foi dividido em 2 momentos. No primeiro momento, teve um treinamento antes do professor ingressar na escola, então ele tinha um treinamento prévio, curto, e depois, no segundo momento, tinha um treinamento já em serviço, ele já atuando dentro da escola, um treinamento que a gente chama um pouco com efeito multiplicador. Então, eles recebiam uma formação junto à equipe central e depois esses professores orientadores, professores coordenadores e diretores faziam esse efeito multiplicador dentro da escola com os professores regentes e outros funcionários da escola. E no terceiro momento tinha um seminário de ativação pedagógica, que era o momento da avaliação da proposta pedagógica, que acontecia semestralmente. Já no segundo programa, depois de ter feito uma grande avaliação do primeiro programa, uma equipe
ficou responsável por essa avaliação. Eles criaram 2 modelos de formação continuada dos professores. Um para aqueles professores que já pertenciam à rede e tinham um regime de trabalho de 22 horas, e outro para professores contratados com regime de trabalho de 40 horas. No primeiro, para os primeiros professores, eles ofereciam encontros mensais no primeiro ano, né, que vai de 91 a 94. Então, nesse primeiro ano, eram encontros mensais no interior de cada escola, dentro da carga horária de trabalho do professor, e nos anos seguintes já continuava com encontros mensais, só que eram oferecidos aos sábados, fora da carga horária de trabalho dos professores. Mesmo assim, a adesão era muito grande a essa formação continuada. E para os professores que foram contratados especificamente para atuar nesse modelo de escola, regime de trabalho de 40 horas, eles ofereceram um curso de atualização de professores das escolas de horário integral, um convênio com a UERJ. Então, esse curso era oferecido e foi todo formulado pelos professores da UERJ, e dentro dessa carga horária de trabalho de 40 horas, 40% era dedicado à formação continuada. Então, das 8 horas diárias, 3 horas eram de formação, especificamente para a formação. Além disso, eles elaboraram um material pedagógico específico para a formação continuada, e esse material servia aos 2 grupos, tanto aos professores antigos como os novos, e eles também formaram a equipe gestora e os outros funcionários da escola. A opção metodológica pela história oral, relatos de vida, né? Como eu falei anteriormente, como eu pretendo trabalhar com a trajetória do professor para entender dentro dessa trajetória como essa formação continuada influenciou, segundo a visão do professor, a sua prática pedagógica e a família, o processo de escolarização e outros momentos de profissão. Então, essa análise das trajetórias com os relatos de vida foi muito importante para reconstituir esse processo. E aí eu botei só um trecho, né, entendendo a memória como a possibilidade de repensar e reconstruir a relação entre a prática docente e a formação de professores, a partir do entrelaçamento de narrativas e de histórias individuais, compartilhadas, pessoais e profissionais guardadas nas memórias das professoras. E a escolha dos sujeitos, né? Como essa formação continuada era diferenciada nos 2 momentos, essa escolha dos sujeitos se deu em função dessa diferenciação da formação continuada, e aí alguns critérios foram criados para constituir esses 3 grupos, né? O primeiro grupo ele acabou sendo constituído por professores que vivenciaram os 2 momentos de formação continuada, tanto no primeiro como no segundo programa especial de educação, e que não tinham experiência profissional antes de ingressar no CIEP, né, de escola de tempo integral. O segundo grupo, que foi constituído por professoras que vivenciaram apenas a formação continuada oferecida no segundo momento, e essas professoras são aquelas professoras 40 horas que tiveram essa formação continuada oferecida em parceria com a UERJ e sem nenhuma experiência anterior, o que quase era obrigatório para esses professores. E o último grupo, que foi constituído por professoras que vivenciaram os 2 momentos de formação, mas que também tinham experiências profissionais anteriores ao ingresso na escola de tempo integral. Não consegui ter acesso a nenhum professor que tenha participado apenas do primeiro momento de formação continuada, né, onde o número ainda de escolas era um número muito restrito, né? No segundo governo a gente chega a 500 CIEPs, no primeiro a gente não chega a 100, ou beira os 100, então o número de professores era menor, e aqueles que por questões pessoais ou profissionais saíram da escola de tempo integral, foram para a escola regular, e eu não consegui ter professores que só tivessem participado do primeiro momento de formação continuada. E eu não tive nenhuma preocupação com o local do CIEP onde eles trabalharam, nem com a idade, nem com o sexo, nem com a titulação das professoras. Por coincidência, eram todas mulheres, né, uma coincidência que, né, não é tão coincidência assim, dado o quadro de professoras que a gente tem no ensino fundamental, e a titulação, muitas delas, né, praticamente todas elas, só foram ter o curso superior após ter ingressado no magistério. E aí eu trago algumas citações que vão contribuir na construção desse objeto, né? E aí eu dividi nas trajetórias familiares, nas trajetórias de escolarização, nas trajetórias profissionais e dentro delas a formação continuada, que ainda não está nesse trabalho que vocês leram, ela está sendo construída ainda, é com certeza a mais importante do trabalho, com isso a mais densa eu não consegui fechar para mandar para esse trabalho de qualificação. E nas trajetórias familiares, alguns traços marcaram praticamente todas as nossas entrevistadas, né? A lembrança da origem pobre, a pouca escolarização dos pais, né? E isso, as nossas entrevistadas, elas mostram uma relação direta com o significado que as famílias dão
a importância da escolarização dos filhos, para que eles estudem, para que através desse estudo eles possam ter uma certa mobilidade social. Isso fica claro na fala das professoras. E, ao mesmo tempo, a opção pelo magistério, né, uma opção que vem carregada um pouco de uma visão machista do papel da mulher, da qual é a profissão que ela pode ocupar e qual é a chance que ela tem se ela ocupar outras profissões e posições. Eu trago só alguns relatos, como esse da Eliane, que fala da lembrança da origem pobre. Eu venho de família pobre, minha mãe fazia tudo em casa para meu pai vender. Bordado, boneca de pano, coxa de retalhos, costurava para fora. Passávamos, às vezes, uma semana sem comer carne. Televisão, minha família foi a última da rua a ter. Então, várias delas trazem alguns relatos que faz com que a gente classifique como famílias de origem mais popular. Faz com pouca escolarização, e a escolarização dos pais ou ela é baixa ou ela nem é lembrada pelas próprias entrevistadas, como essa da Carolina. Todas as pessoas, né, como vocês devem ter visto no trabalho, os nomes são nem tão fictícios assim, né, são pessoas que foram importantes na minha formação e eu utilizei o nome dessas pessoas, né. E essa, por exemplo, a Carolina, ela nem sabe a escolarização dos pais, né? Meu pai é motorista de ônibus e minha mãe é do lar. Os dois não estudaram muito, acho que nem completaram o ensino fundamental, sei lá. Meu pai é motorista há muito tempo, naquela época não se exigia o ensino médio como se exige hoje. E a importância, então, que foi concedida à escolarização dos filhos, né, como essa via única de possibilidade de promoção social. Aí tem essa fala da Mônica, que é uma depoente que tem uma trajetória familiar ainda pior do que as outras, já que a mãe é semi-analfabeta, ela deixa isso claro. E ela fala: minha mãe sempre se preocupou muito com o nosso desempenho na escola. Eu tinha mais 2 irmãos, minha mãe era doméstica e ela não queria que eu fosse doméstica. Fui criada sem pai, minha mãe descia todo dia, e ao longo da fala dela, ela vai dizer que a mãe até colocou ela num período numa escola privada. E isso mostra como ficou internalizado no hábitos dela. Quando a gente vê a entrevista dela, é até uma entrevista que eu coloco na íntegra no final, que ela vai dizer como ela também valoriza a escolarização e ela mostra para os filhos como é importante que eles deem valor aos estudos, e ela sempre cita a avó semi-analfabeta, tudo que ela pôde construir a partir dos estudos e como os filhos podem também seguir esse caminho. Aí eu trago uma outra citação da Lucelena, que é sobre a influência da família na escolha pela profissão docente, principalmente a influência da mãe nessa escolha. Ela sempre me pediu para fazer o normal, dizia que era lindo filha normalista, com aquele uniforme, que seria ótimo, que eu teria logo uma profissão e que depois, se eu tivesse condições, eu poderia fazer uma faculdade. A vinculação com a profissão no nível superior era pouco presente para essas famílias, então a necessidade de ter uma profissão já no ensino médio e para as mulheres o normal como um caminho possível, né? E aí, dentro dessas trajetórias familiares, né, Auguste apresenta a ideia de que a família ocupa um lugar privilegiado enquanto espaço de socialização. Nessa perspectiva, o indivíduo incorpora seu primeiro hábitos, que é o sistema de disposições duradouras adquiridas ao longo desse processo de socialização. E esse hábitos funciona como princípio de geração de práticas, como o exemplo da Mônica que eu dei agora, entre elas as escolhas profissionais, que se encontram objetivamente ajustadas à possibilidade de realização. Então, os pais mostravam qual era a possibilidade real de realização do magistério através da formação de nível médio. E a influência da família na Constituição enquanto professora praticamente fica imperceptível para as nossas depoentes e muito vinculada à pouca escolarização dos pais, como se os pais não têm afinidade com a escola, eles não podem influenciar a prática docente delas. Quanto às trajetórias de escolarização, eu percebi uma marca maior voltada para o curso normal de nível médio, onde elas se constituíram enquanto professoras. E algumas marcas elas trazem mais fortemente, como o estágio, e aí esse estágio como possibilidade de contato com a prática, troca com os outros professores, conhecimento técnico e outros, as relações pessoais. Essas professoras que entenderam aquele momento como importante também para a sua constituição enquanto sujeito na adolescência e as relações que foram construídas com os professores e com os colegas. A definição para alguns e a afirmação para outros, né, quanto à escolha da profissão docente. E o que é um ponto que é muito interessante, que elas trazem também, que é o compromisso social e político que vai ser constituído através desse curso normal feito por todas as nossas entrevistadas em escola pública, elas que praticamente o tempo todo estudaram em escola pública e começam a perceber esse espaço como um espaço importante. E aí eu trago essa citação que eu vou
pular rapidamente, é a Agnes falando um pouco de que ela estudou a vida toda já no Instituto de Educação e como isso foi importante para ela. E passo para as trajetórias de escolarização, mais especificamente ao conceito de hábitos, né? E aí já o hábito secundário, considerando que o hábito funciona como princípio de geração de práticas e se constitui nos diferentes espaços de socialização do sujeito, percebendo que a socialização escolar, entendida como hábito secundário, reforçou em muitas das professoras depoentes o hábito primário já interiorizado, que valorizava a formação de professores em nível médio e apontava para esta como uma importante estratégia para a inclusão no mercado de trabalho, principalmente da mulher. Aí tem um pai interessante que fala que a filha tinha que ser professora e o filho militar. Então, uma caracterização muito forte desse pensamento machista. E a influência da escolarização na sua constituição enquanto professora, e aí elas trazem duas vertentes, uma da competência técnica, aí elas ressaltam professores que influenciaram um pouco na sua constituição enquanto professora, por causa da competência técnica desses professores e outros por causa da capacidade de se relacionar. E aí eu trago uma outra citação de uma professora que, inclusive, vai fazer licenciatura em História e ela se influencia muito por um professor de História que ela teve no ensino médio. E as trajetórias profissionais, né, um início recheado para todas elas, né, de angústia, insegurança e descobertas, né, e tanto para as que trabalharam no CIEP, como as que tiveram experiências anteriores, essas angústias, elas ficam muito claras. Aquelas que começaram em outras experiências, quando elas entram para o CIEP, é uma experiência nova, mas não é a primeira experiência docente, e elas mostram que essa angústia já não está mais tão presente. 3 aspectos marcantes que elas destacam dessas trajetórias profissionais: a relação trabalho-formação. Então, dentro da trajetória profissional, como a formação estava muito presente, elas trazem o tempo todo na fala que um aspecto marcante é a possibilidade de formação, é a possibilidade de estudo, e aí essa, por exemplo, que eu citei, ela diz até que leu mais no momento de formação continuada, mais do que ela tinha lido no curso de formação inicial, no normal nível médio. Né? A perspectiva política também fica presente no discurso delas, e a possibilidade de aprendizagem e de troca com os demais professores. E dentro da sua constituição enquanto professora, elas vão trazer várias questões de dentro da escola de tempo integral, de dentro da experiência do CIEP, e eu estou chamando de imagem do CIEP, porque elas falam do CIEP como um todo, então elas estão falando da proposta pedagógica, ao mesmo tempo umas falam do espaço físico, a outras falam da proposta de contato com crianças das classes populares, então elas vão trazer todas as questões que envolvem a proposta do CIEP para interferir na sua constituição enquanto professora. Alguns ajustes a gente vem fazendo, né, eu e Cristina, nesse trabalho, e a gente tem uma ideia de tentar trazer mais para o início do trabalho essa parte de análise desses dados. Eu confesso que eu sou muito cartesiana para isso, eu tenho tendência de fazer o trabalho teórico primeiro, depois o trabalho de campo e a análise desse trabalho de campo. Mas a Cristina vem me ajudando a puxar um pouco, né, como é o objeto da pesquisa, o principal da pesquisa, para o início do trabalho, e aí é algo até que eu queria trocar com a banca, né, a gente dialogar um pouco para saber se é viável, se é interessante esse movimento que a gente está tentando fazer. Bem, Irla. Terminou? Terminei. Então, eu queria passar a palavra para a professora Ana Cristina Mignot, tá? E eu queria colocar que essas considerações aí da Irla sobre a questão da organização e tal, é algo que nós, assim, estamos querendo discutir com você, para vocês nos ajudar nesses encaminhamentos, e queria colocar que a Irla tem agora, a partir de então, mais 6 meses, tá? Eu não sei, para nós na Unicamp, como a gente tem essa possibilidade, é a nossa data, geralmente a qualificação 6 meses antes, 6 meses até que é um tempo, não é tão pequeno para a pessoa terminar depois, né? Mas eu sei que esse tempo está sendo... Então, com certeza, esse tempo, claro que está sendo rediscutido aqui também, vocês sabem... Uhum. Eu acho que, considerando todas essas questões, eu gostaria, né, de ouvir as ponderações de vocês. Então, eu passo a palavra para a professora Ana Cristina Mignot. Bem, então eu agradeço o convite que me foi formulado pela Maria Cristina, minha amiga, pela Irla,
né, por estar presente aqui hoje nessa banca, depois de muito tumulto para que essa videoconferência se realizasse. Agradeço também a oportunidade de estar mais uma vez com a Olga, que me recebeu tão bem aí no Centro de Memória, numa ocasião em que Cristina me convidou para um evento. E também a Corinta, que eu ainda não tive o prazer de compartilhar de nenhuma banca, nenhuma atividade acadêmica com ela. Eu quero dizer, de saída, né, que é um prazer participar de um momento tão importante como esse, que é um exame de qualificação. E gostaria, desde agora, Erla, que você relativizasse tudo que eu vou falar. Tá? A minha leitura é uma leitura como muitas outras, é uma leitura de uma pessoa que já estudou esse tema. Eu fui a primeira pessoa no Brasil que fiz uma dissertação, um trabalho acadêmico, seja ele dissertação ou tese, enfim, sobre os CIEPs. E já se vão 20 anos, eu defendi minha dissertação de mestrado, parece que foi ontem, mas foi em 1988, já tem muito tempo. E eu fiquei muito distante dessa temática, até que retomei essa temática recentemente. Então, ler o seu trabalho é reencontrar um pouco questões que eu também me coloquei para estudo no meu primeiro trabalho de maior fôlego, que foi a minha dissertação de mestrado, que foi defendida na PUC em 1988, sob a orientação do professor Osmar Fávero. Posto isso, né, eu vou fazer assim, alguns comentários sobre o seu texto. Eu tive esse imenso prazer de ler um texto que vai resultar de uma trajetória de pesquisa e toda ela, pelo que entendi, dedicada ao estudo da escola de tempo integral. Eu posso estar enganada, mas eu acho que você uma vez me escreveu uma cartinha, se não me engano, em 1993. Você e Valdec estavam chegando em Paris, né, a respeito do seu interesse de estudo. E eu tenho essa cartinha guardada, que eu só não consegui localizar hoje, mas seria legal trazer aqui, né, porque você já estava interessada em 1993, há 15 anos atrás, que também parece que foi ontem, nessa questão. Né? Eu sobre esse aspecto, eu depois quero voltar, porque ao mesmo tempo que eu acho muito interessante você ter uma trajetória de pesquisa, toda ela voltada para a matemática, eu acho que também sempre a nossa maior qualidade é o nosso maior defeito. Então, nesse sentido, eu vou querer voltar a isso aí depois. Um outro aspecto assim, que eu gostaria de destacar é que o seu texto é escrito com muita correção e com muitas entradas e com vários diálogos com muitos autores. Né? Isso evidencia que você estudou, que você se preocupou não só em entrevistar os professores, mas também para poder significar essas narrativas que vão aparecer. Também acho que a importância de se trabalhar com essas vozes de professores que vivenciaram o cotidiano dos CIEPs é muito importante. E eu te digo isso porque Maria Cristina também tem trabalhado na perspectiva da história da educação. E se a gente vai pensar um pouco essas reformas educativas, essas reformas que são estabelecidas no país, nós estudamos, via de regra, pela legislação e pelas vozes dos legisladores ou dos reformadores. Eu acho que a questão do CIEP também não é muito diferente. Eu, apesar de não estar inteirada dos últimos trabalhos que têm saído sobre essa temática, durante muito tempo, pelo menos no primeiro momento, a grande leva dos trabalhos procurava dialogar com os idealizadores do CIEP, né? Tanto Darcy Ribeiro como as equipes organizadoras e elaboradoras e idealizadoras do Programa Especial de Educação, do primeiro Programa Especial de Educação. Então, me parece muito interessante que o seu trabalho procure trabalhar com as vozes desses professores e anos depois. Afinal de contas, já se passaram 20 anos e eu acho que a maior polêmica, né, em torno do ICEP, de certa forma, já desapareceu. Porque durante muito tempo
né, não se discutia CIEP sem paixão. Ainda mais num estado como o Rio de Janeiro, numa cidade como o Rio de Janeiro, cujo PDT e o Brizola tiveram 70% dos votos em 1982, primeira eleição direta para governadores. Então, a questão dos CIEPs, né, dos Brizolões, da escola do Brizola, né, a escola do Darcy, não era uma escola menor, né, não era um projeto menor, não era uma questão qualquer que a gente estaria discutindo, né? Qualquer questão referente aos CIEPs era uma maneira de aplaudir ou de rechaçar o Brizola, o Darcy, o PDT e tudo aquilo que ele significava. Eu acho que você já tem um distanciamento suficiente, já se passou um tempo, e você pode falar dessas questões agora com uma certa tranquilidade. Com relação, então, a essa questão de falar e deixar que as vozes dos professores apareçam, eu acho isso muito interessante. E, recentemente, eu fiz uma pesquisa, concluída há uns 3 anos atrás, onde eu voltava à reforma do Anísio Teixeira, entre 1931 e 1935, no Rio de Janeiro, e no lugar de ficar privilegiando, né, a perspectiva dos grandes educadores, que nesse caso poderia ser o próprio Anísio, o Lourenço, que trabalhou com ele dirigindo o Instituto de Educação, ou o Pascoal Leme, que escreveu vários livros de memórias publicados pelo INEP, né? Ou outro qualquer educador, eu privilegiei estudar as cartas das professoras, né, que escreviam para Anísio Teixeira durante este período. E foi particularmente interessante entender que as professoras nem sempre aplaudiam tanto as reformas como, né, nós éramos capazes de acreditar. Recentemente também orientei uma dissertação de mestrado, que concluiu agora no dia 20, e que, ao privilegiar um caderno de correspondência que existia na escola, durante o período da administração do Lourenço Filho no Instituto de Educação, acabou descobrindo que o Instituto de Educação, em que pese, né, ser a escola de professores, criada pelo Anísio, né, o Lourenço dirigindo, né, com toda uma ideia de uma formação integrada, ela tinha inúmeros problemas pedagógicos, administrativos, de todas as naturezas, e, no entanto, na versão dos idealizadores, ela era uma escola modelar. Ela era uma escola intocável, ela era um modelo da escola de formação de professores que se queria reproduzir em todo o país. Então, eu quero dizer assim, que eu acho muito interessante você ter optado por ouvir as vozes dos professores. Só que quando a gente vai trabalhar com a questão da memória, e a Olga é a grande especialista nessa temática, a gente tem que tomar cuidado para a gente não achar que só um lado tem a verdade, né? São versões. Eu posso optar por trabalhar com uma delas, ou posso trabalhar por colocá-las em confronto. Eu acho que essa é uma questão interessante você pensar, e acho que é um caminho diferente que você toma. Eu tenho conhecimento de vários trabalhos também sobre CIEPs, e você demonstra isso na sua bibliografia, que você nem conhece, de trabalhos que privilegiaram os alunos residentes, de dissertações que privilegiaram os projetos de integração da escola com a comunidade, os projetos culturais que foram elaborados sobre CIEPs, trabalhos que foram pensar um pouco mais, né, como que era a questão do fracasso ou do sucesso escolar a partir dos dados fornecidos. Outros trabalhos também sobre financiamento da educação, que trabalharam os custos dessa escola, né, de tempo integral. Enfim, então nós temos um conjunto muito grande de trabalhos sobre CIEPs, não só no Brasil, como fora do Brasil. Realizado por pesquisadores brasileiros e por pesquisadores estrangeiros. Né? Então, nesse sentido, eu acho assim, que seu trabalho é bem interessante, você consegue capturar um caminho, né, uma temática, um fio, que é trabalhar a questão da formação continuada. E também acho muito interessante, porque você avança para o segundo programa especial de educação. A maior parte dos trabalhos está focalizado no primeiro período, que é o período que vai de 1983 a 1987, que é o período do primeiro programa especial de educação. O segundo período, né, os trabalhos existem, mas são em menor número, né? Eu não os conheço como conhecia os trabalhos iniciais, que foram contemporâneos
do meu e que se voltavam para o primeiro Programa Especial de Educação, mas acho que é bem interessante avançar nessa questão. Eu acho que o Brizola já não volta, né, no segundo governo com a força que tinha no primeiro. Eu acho que as expectativas da população já eram outras. Eu acho que os professores já tinham um outro entendimento do processo democrático. Enfim, eu acho que a sociedade brasileira, né, ela também foi se modificando. Né? Bem, eu acho interessante também que você esclareça para o seu leitor, né, uma característica muito interessante do Rio de Janeiro, e particularmente para a gente pensar os CIEPs. Você elege, né, trabalhar a memória de professores de CIEPs que estão em Vassouras, Nova Iguaçu e em São Gonçalo. Esta é a rede estadual de educação. Em nenhum momento, né, você o tempo todinho, quando você trata do projeto do CIEP como um todo, você fala, foram construídos 117 CIEPs, foram construídos 118, terminaram construindo 15. Mas o Estado do Rio de Janeiro, você sabe, tem características muito específicas. Quantos são os CIEPs do município do Rio de Janeiro? Que constitui a rede municipal, né, do Rio de Janeiro, que é composto por 1.032 escolas, ou 1.036 escolas. Né? Por que você faz uma opção de trabalhar com esses CIEPs do Estado? Eu acho que você precisa esclarecer isso para os professores, porque foram políticas diferentes que se sucederam. E é interessante você colocar para o seu leitor, né, quais foram as mudanças que efetivamente foram efetuadas, né, no projeto original dos CIEPs do âmbito do Estado, e o que efetivamente foi feito no CIEP do âmbito do município. E aí, Isla, eu queria colocar uma questão para você, né, que é a seguinte. Eu acho que, da mesma maneira que você conhece muito o CIEP, sua trajetória toda em cima dessa questão, eu sinto que, às vezes, em algum momento, isso te prejudica. Até para poder você explicar questões como essa que eu acabei de citar para o leitor. Você conhece tanto que você parte do princípio que há um leitor extremamente inteligente que já sabe tudo que você sabe. E mais, sabe, eu acho que, às vezes, o seu texto é descritivo demais. Em outro momento, acho que você oscila entre um leitor inteligente demais e um leitor que tudo ignora. Então você passa por determinadas questões partindo do suposto que o leitor já sabe. E em outras você é muito detalhista, né? E acho que às vezes você também não informa para a gente a sua fonte. Então eu acho que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que determinadas questões que você sabe, porque estavam em debates nos jornais, ou estavam em documentos oficiais, ou em trabalhos que já tinham sido redigidos até mesmo por você. Né? Mas para poder a gente se orientar um pouco melhor a respeito das fontes com as quais você trabalha. Eu, como leitora, eu quero dizer que eu tive algumas dificuldades com o seu texto. E nesse sentido, né, eu acho que a sua fala final, de certa forma, consegue expressar muito aquilo que eu penso do seu texto. Acho que você tem um grande material na sua mão. Você tem entrevistas, muitas entrevistas feitas com professores, com muitos elementos, e, no entanto, isso está como um apêndice do seu trabalho. Você só começa a trabalhar essas entrevistas, só começa a trazer essa visão dos professores lá no final. Eu, particularmente, eu não gosto. Isso aí é uma questão minha, é uma maneira com a qual eu trabalho, que acho que é viés, quem trabalha na área de História e Educação, né, formada nesses últimos anos. Eu não gosto de pensar que para a gente escrever a história de uma determinada coisa, mesmo que seu trabalho não seja um trabalho que tenha como foco a história da educação. Mas essa observação que eu vou fazer, eu acho que vale para o trabalho como um todo na área da educação. Embora eu acho que possa ser feita essa história desse CIEP na perspectiva que você quer trazer.
Fica parecendo, sabe, que você entende que primeiro tem que trazer um contexto, depois a metodologia e depois a empiria. Então o texto, ele fica muito compartimentado, ele fica fragmentado. E isso se expressa na primeira parte, que tem um capítulo, na segunda parte, que tem 2 capítulos, na terceira parte, que tem um capítulo. Enfim, eu acho que tem muita parte, ela está partida. Então, eu acho que tem tempo, 6 meses é tempo suficiente para você decantar esse texto e perseguir o seu fio condutor. E, do meu ponto de vista, mais adiante eu vou te falar um pouquinho assim, como que eu vejo o seu fio condutor. Tá? Uma outra questão que, assim, na medida que eu lia seu trabalho, que foi se colocando para mim, é que você diz que você definiu, né, o seu conjunto de entrevistados, né, os sujeitos aí com os quais você vai trabalhar com essas memórias, essas professoras, você dividiu em 3 grupos e agora mesmo você acabou de falar sobre esses 3 grupos. E aí você disse que você definiu critérios e procurou pessoas a partir desses critérios, foi isso? Eu entendi corretamente? Bem, mas na hora que você vai trabalhar, analisar, trazer para o seu texto esses professores desses 3 grupos, eu fiquei sem entender quem era professor de um grupo, quem era professor do outro, quem era do mais outro, né? Também fiquei sem entender uma coisa assim, existia subjacente à sua classificação em 3 grupos a ideia de que os professores que trabalharam nos 2 momentos de formação continuada, sem experiência profissional, te contariam coisas diferentes do segundo grupo, que participaram apenas do segundo programa especial de educação, que também seria diferente do terceiro grupo. Enfim, essa divisão nos grupos me parece que vai te exigir uma análise separada a cada momento. Nesses blocos, né, ou nesses eixos, ou nessas categorias, né, da maneira que você prefira denominar, que são as trajetórias familiares, as trajetórias de escolarização e a formação continuada. Porque eu fiquei sem entender por que tinha essa divisão. Sabe? Não sei o que tinha subjacente a isso. Que hipótese você tem, se é que você tem alguma hipótese, que te leva a separar nestes grupos. Para mim não ficou claro. Uma outra questão, né, é que eu acho que o seu texto é um texto contido. Você tem uma paixão contida pelos CIEPs, possivelmente. Eu estou aí fazendo uma interpretação, porque ninguém fica com o tema há tanto tempo, né? E nem participa de um grupo de pesquisa há tanto tempo. Você não tem assim, uma admiração. Essa paixão é contida, Ila. E aí eu senti assim vontade de ver como que você, né, analisa, né, essa temática, a importância dessa temática hoje, como que isso é importante, dentro de que debate, o que vai contribuir, né? Porque você está discutindo política de formação de professores. Né? Discutir a formação continuada em escola de tempo integral, né? Pode ser por vários caminhos, porque me parece que sua preocupação é pensar em política de formação de professor. Parece que tem uma questão que você traz aí, de que na medida que os professores permanecem mais tempo na escola, trabalhando 40 horas, e que tem mais tempo de reuniões, de treinamentos, de capacitação, enfim, todos aqueles nomes que o CIEP já teve, de que eles sairão melhor. Eu acho que tem essa hipótese aí no seu trabalho, né? Mas eu acho que o seu texto é um texto contido, e às vezes eu sinto que você não se posiciona com relação ao seu próprio objeto. E também não se posiciona em relação aos trabalhos que foram realizados sobre o CIEP, sobre escola de tempo integral, sobre formação de professores, né? E me parece que essa paixão é contida porque você sabe que trabalhar com o CIEP, investigar CIEP, falar de CIEP, né, é uma casa de marimbondo, né? E que e foi durante muito tempo, e ainda
para muitos, um projeto intocável. Então, me parece que num trabalho acadêmico, né, eu acho que assumir essas paixões, né, às vezes é difícil, mas às vezes precisa aparecer. Porque senão a gente fica numa coisa meio saudosista, de uma coisa que esse projeto teria sido maravilhoso, como o Instituto de Educação, lá, do Lourenço Filho. Está ouvindo? Bem, o que está em jogo, o que está em discussão, não? Nessa discussão sobre o CIEP, e o que você efetivamente quer propor? Né? Você está fazendo essa pesquisa para quê? Você quer fazer uma proposta, quer fazer uma crítica, você quer fazer uma proposta, uma crítica, uma proposta? O que você quer? Né? Então, isso para mim, assim, não fica claro. Bem, então eu falo todas essas coisas, e o que eu teria a propor, afinal de contas, né? Que coisa. Então, eu não estou de jeito nenhum desqualificando o seu trabalho, dizendo que não está bom, mas eu tenho essas inquietações. Esse trabalho me suscita questões, né? Eu não tenho muita fumada na minha cabeça. O que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Mas uma coisa eu tenho clareza, de que seria muito interessante ver seu texto decantado, amadurecido, trazendo o que está no final do seu trabalho, desde o início. Então, me parece que a grande questão que você tem é trabalhar as memórias dessas professoras para entender a questão da formação continuada. Pensar essa questão. Acho que desde o primeiro capítulo. Então, me parece assim, quando você classifica, né, e fala que a professora estava lá desde o primeiro programa especial de educação, que ela não tinha experiência, você conta pra gente, aí você conta, né, como que era esse programa, como que ele foi criado. Então, você vai articulando o contexto com a sua empiria, a sua teoria com a empiria, porque senão fica um capítulo do contexto, um capítulo da metodologia e um capítulo da empiria. E aí sua empiria, ela perde. Ela perde. Né? Aliás, eu acho assim, aí queria até ouvir a Olga, porque é especialista nisso, me parece que às vezes também o relato, né, as citações que você traz, são muito longas, são excessivas, né? E não sei até que momento elas ajudam a realmente entender, né, a questão que você quer trabalhar. Então, talvez isso também precisasse ser melhor burilado. E estou dizendo isso, Irla, porque eu acho que se você seguir essa estrutura, essa arquitetura do texto que você está se propondo seguir, eu acho que você vai ter que enfrentar algumas questões. Você vai ter que fazer a crítica da literatura produzida até então. Irla vai ter que aparecer. Irla vai ter que se posicionar. Né? Então, não basta citar o que Marli Abreu Costa escreveu, o que a Lia Faria escreveu, o que a Ana Cavalieri escreveu, o que a Ana Cristina Leonardo escreveu. Né? Como que você... em que categoria se reúne isso? Quais são as questões que estão postas? Né? E parece que você vai ter que se posicionar, e não apenas descrever, e não apenas trazer esses dados. Né? Eu acho que tem hora que o texto está escondido atrás de uma... Eu vou botar entre aspas isso, tá? Uma certa neutralidade, uma certa objetividade, mas eu já descobri que tem uma paixão disfarçada aí pela escola. Né? Então, assume, tá? A outra questão, né? Eu acho que você devia investir numa literatura diferente sobre o tempo escolar. Né? Eu vou citar assim, alguns exemplos, eu até hoje procurei para trazer aqui, para te mostrar esse livro, não localizei, provavelmente está emprestado com algum aluno. É um livro do Antônio Vinhal, que se chama Tempos Escolares, Tempos Sociais. É um livro publicado na Espanha. Também sugiro que você leia
né, um dossiê organizado pela Maria Cristina Gouveia, na Revista Brasileira de História da Educação, um dos últimos números, do número 10 para cá, provavelmente, né, que é sobre a questão do tempo escolar. Vou me permitir, né, citar um livro que acabou de ser lançado lá em Portugal, que organizei co-organizei com o professor Rogério Fernandes, que se chama O Tempo na Escola. E indico particularmente os textos do Agostinho Scolano, que é sobre a invenção do tempo escolar, e um outro texto do José Maria Hernandes Dias, que ele vai trabalhar essa questão da construção da jornada escolar e todo o debate que se coloca na Espanha na década de 1970 e que vai ter implicações muito grandes, né, na organização do sistema escolar espanhol. Então, poderia citar alguns desses textos. Por fim, eu gostaria de dizer assim, né, eu acho que trabalhar com essa questão do CIEP, né, e você trabalhar, no caso, com esse projeto do CIEP com relação à formação continuada dos professores, eu acho que a gente não pode trabalhar com a ideia do projeto intocável que o CIEP teve, né? Tudo que se fez no CIEP e que não tivesse sido feito pela mão do Brizola e do Darcy Ribeiro, né, por melhor que fossem as intenções dos governantes, sempre foi visto como uma coisa destrutiva. E eu desconheço algum projeto que tenha nascido pronto, acabado e perfeito. E qualquer proposta para modificar e aperfeiçoar a CIEP sempre foi visto como algo que quisesse acabar com ele. Então eu queria te ouvir um pouco. O que você pensa desse projeto de formação continuada que foi implementado? E se você, Irla, vai ter coragem de propor que se toque neste intocável? Apenas para te provocar, tá, Irla? É isto. E agradeço mais uma vez e parabenizo o trabalho que você realizou até agora. A você e a sua orientadora. Eu quero agradecer a professora Ana Cristina Mignot pela contribuição ao trabalho. Com certeza nós temos muito a discutir sobre isso, eu e a Irla. E eu vou então passar a palavra à professora Olga, ou você prefere responder primeiro a da Cristina? O que você prefere? Bem, eu vou fazer o seguinte então, Ana Cristina, a Irla vai então tentar, vai fazer algumas ponderações às suas colocações. Hã? Claro. Claro, ela vai fazer algumas ponderações às suas colocações, né? E depois a professora Olga Voncinso faz a fala dela. Então, por favor, Irla, fique à vontade. Sim. Na verdade, são só duas questões que eu queria colocar. Uma é aquela preocupação da separação dos grupos. Essa separação dos grupos se deu posteriormente às entrevistas realizadas. Quando as entrevistas foram feitas, depois das entrevistas feitas, é que eu fui percebendo que esses professores se agrupavam desta forma, né? E quando que esses grupos aparecem mais? Justamente na parte que ainda não está aqui, que é a parte da formação continuada, porque a trajetória que eu coloquei até aqui é uma trajetória que não os aproxima, mas que afasta, que é a questão da família, da escolarização e da entrada na profissão docente. O que os aproxima, que é a formação continuada, é o capítulo que eu já estou fechando, mas que vocês ainda não receberam. Então, isso é que é a questão que os aproxima. E aí, nesse momento, é que eu consigo fazer uma análise separando bem os grupos, porque eles percebem a formação continuada de forma diferenciada, principalmente os professores que participaram do grupo do curso montado pela UERJ. Então, eles têm uma visão da formação diferenciada e uma visão da interferência dessa formação na prática diferenciada. Então, isso está posto numa parte do trabalho que, infelizmente, eu não consegui acabar a tempo de mandar para a qualificação. Não prazo, gente. Tá? E quanto a essa questão de proposta, eu confesso que eu não tenho nenhuma proposta para fazer de antemão, não. Né? A proposta é mesmo fazer uma análise desse projeto de formação em função daquilo que eu falei no início. Como é que esses professores têm uma prática diferenciada a partir dessa formação?
talvez, através de um trabalho como esse, a gente possa repensar em propostas de formação continuada, né? Na instituição onde eu trabalho, né? Você até perguntou, eu trabalho também, só estudo. Né? Eu trabalho no INES, né? Para quem é do Rio conhece um pouco mais, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e a gente tem pouca formação continuada de professores. Quanto à proposta pedagógica, os professores só se preocupam com surdez. Então, é algo que a gente pode trabalhar dentro da própria instituição onde eu estou hoje, mas não é algo que está vinculado, até porque eu estou lá há um ano, não tinha nada a ver essa experiência minha de trabalho com essa de pesquisa, mas é algo que eu posso pensar a partir disso, né? Mas não pensei para esse trabalho no momento. São só essas questões que eu queria colocar. Agradecer muito a professora Ana Cristina pelas contribuições também. Bem, Ana Cristina, após as ponderações da Irla, você teria alguma colocação? Gostaria de fazer alguma colocação imediata? Não, eu prefiro ouvir as pessoas. Ah, tá ótimo. E a gente depois voltar a conversar, claro, se for o caso. Obrigada, então. Tá, ok? Tá ótimo. Obrigada, então a gente agradece, tá? E vamos passar a palavra para a professora Olga von Simson. Boa tarde a todos. Eu queria, na verdade, dizer que estou muito contente de estar aqui, reencontrando a Irla, que foi minha aluna no curso de História Oral. Agradecer o convite da Maria Cristina e dela para estar presente e agradecer também a oportunidade de estar em contato com colegas que eu gosto muito. E eu acho que, na verdade, na nossa correria, na vida universitária, esses são os momentos de grande troca, né? Porque a gente conhece o trabalho dos colegas e se aprofunda nas discussões metodológicas, na verdade, nos momentos de qualificação e defesa. Outra coisa que eu queria dizer é que, para mim, o momento de qualificação é mais importante do que o momento da defesa. Porque é o momento que outros especialistas, que não seu orientador, vão estar se voltando com cuidado, com tempo, com desejo de contribuição sobre o seu trabalho. E é o momento que você tem que explorar esses especialistas, né? Você que tem que perguntar, colocar para a gente as sugestões que você deseja ou as discussões que você gostaria de fazer. Por outro lado, eu queria dizer, e eu acho que a defesa final é muito mais ritual do que momento de troca, né? Por isso que eu valorizo muito a qualificação. E acho que ela tem que ser feita como você está fazendo, 6 meses antes, porque é o momento em que você já tem um trabalho com substância, como dizia minha avó, para poder apresentar, para poder ser discutido. Por outro lado, queria fazer uma profissão de humildade aqui. Não sou especialista em História da Educação e também não sou especialista em Educação em Tempo Integral. Mas eu acho que há aspectos do meu trabalho que podem contribuir como um contexto mais amplo para a sua discussão. É a discussão que eu venho fazendo sobre memória, a discussão que eu venho fazendo da metodologia da história oral há muitos anos e também o trabalho com educação não formal, que é aquela educação feita no período contrário ao período da escola e que muitas vezes é feita em ONGs, em OSCs, em fundações, mas que agora se integra ao próprio currículo escolar com as propostas de educação em tempo integral. Então é sobre esse olhar, né, é daí que eu vou estar falando, né? É uma socióloga que trabalha com memória, que se preocupa com uma educação que não é a educação escolar, que vem aqui conversar com você e tentar dar as minhas sugestões. Quero, como a minha colega Ana Cristina, elogiar a sua escrita. Ela é escorreita, ela é clara, ela promove uma facilidade de leitura, mesmo para aqueles que não são especialistas, né? E eu queria louvar esse seu esforço de produção de um texto de boa qualidade. Acho que você tem trabalhado bem também com a teoria do Bourdieu, né? E o seu papel na compreensão da escola como uma instituição socializadora a serviço das classes dominantes, e vem trabalhando bem também com Paulo Freire e os outros teóricos que ajudam a entender melhor a proposta do CIEPS e a formação continuada que se somou a essa proposta educacional. Acho que você aplicou bem o método biográfico na reconstrução da experiência da educação integral, realizada pioneiramente nessas escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro, e você fez uma das coisas, e no território fluminense também, e você fez uma das coisas que a gente tanto luta dentro do campo da educação, da história oral, quando pensa a história oral como uma metodologia crítica, né?
e com uma metodologia que pretende dar voz àqueles que ainda não se manifestaram sobre um passado recente. Você está fazendo história do tempo presente e você está dando voz aos professores. Vou tentar, na verdade, fazer a minha contribuição através, primeiro, de algumas críticas na forma do seu trabalho e depois algumas sugestões para melhorar a finalização do mesmo. Tá? Primeira coisa que eu gostaria de criticar é o título. Eu acho que ele não faz jus ao conteúdo. Né? A minha sugestão, mas é uma sugestão, só sugestão, que você depois discute com a sua orientadora, seria a construção do CIEPs e da escolarização em tempo integral através da formação continuada em serviço. Né? Porque é isso que você, na verdade, vai nos apresentar. Memórias de professores. Outra coisa que eu observei ao longo da leitura e que é um ponto... Olga, você podia repetir o título que você sugeriu? Sim, a construção do CIEPs e da escolarização em tempo integral através da formação continuada em serviço. 2 pontos, memória de professores. Então, eu notei também, ao longo da leitura, uma coisa que eu acho que você vai ter tempo nos próximos 6 meses de trabalhar e que, se você não o fizer, você vai sofrer críticas da banca, certamente. É o uso excessivo de APUTs. Né? Se no mestrado ainda é possível uma utilização quando o livro é estrangeiro, de difícil acesso, em que não há possibilidade de você ir à fonte, ainda isso é aceitável, mas no doutorado você vai ter que ir atrás desses livros e citar a fonte para poder avaliar se aquele trecho que foi citado em outra obra foi citado dentro do contexto correto, não foi, na verdade, uma fragmentação que descaracteriza a ideia do autor original. Tá? Então, isso, na verdade, vai ter que ser feito. Uma coisa que eu sinto falta, e aí é o meu jeito de trabalhar, é que você não apresenta praticamente imagem nenhuma, a não ser aquelas imagens de capa. Não há imagens que ilustrem principalmente o processo de formação, os materiais que eram utilizados, né? Os momentos de reunião e de congraçamento nos cursos que eram feitos. Não são imagens da sala de aula especificamente, mas são imagens desse processo de formação continuada. E se você conseguir coletar essas imagens, eu acho que o seu trabalho vai ficar muito enriquecido. E eu acho que estão faltando também algumas notas de rodapé mais esclarecedoras para quem, como eu, não é especialista no assunto, e aí eu vou depois dizer para você onde que eu senti falta. Sugestões que eu gostaria de dar no sentido de aprofundar algumas discussões, principalmente no campo metodológico. Né? Eu acho que você em nenhum momento discute a questão de que você precisou elaborar uma amostra qualitativa. Né? Porque a amostra no trabalho com a metodologia da história oral não é uma amostra quantitativa por porcentagens. Na verdade, é uma amostra que a gente elabora de maneira aberta no início do trabalho, quando a gente não tem domínio ainda do universo que estamos estudando, e vai complementando e fechando ao longo do desenvolvimento do trabalho. Por quê? Porque ela é uma amostra em tamanho reduzido que tem que representar as qualidades do universo com o qual a gente trabalha. Né? E para ser uma amostra qualitativa, ela precisa dar conta, sim, das categorias sociais que você disse que não se preocupou com elas, mas você se preocupou, tanto que aparece no seu trabalho. Você não tinha consciência que você estava se preocupando, mas você, ao escolher os professores que você iria colher os relatos de vida, você, na verdade, levou em conta as qualidades do universo. Né? Então, eu acho que tem que assumir isso, que é uma amostra qualitativa, que ela tem que ter as qualidades do universo, e porque ela tem que ter as qualidades do universo, ela tem que cobrir essas diferentes formações que aconteceram em contextos históricos diferentes, em contextos políticos diferentes, e em momentos depois de momentos de reavaliação crítica dos próprios CIEPs e da formação dos professores. Na verdade, tudo isso leva
há uma discussão também da construção da relação que a gente precisa elaborar com os nossos futuros depoentes, né? E aí, um trabalho muito difícil é quando a gente não pertence ao universo, não tem uma relação anterior e precisa começar do zero a construção dessa relação. No seu caso, você já tinha uma penetração no universo, você já tinha algumas facilidades para chegar aos seus depoentes. E por isso, na verdade, o trabalho se deu de maneira mais suave, eu imagino. Mas é preciso, na verdade, você esclarecer, sim, essa trajetória sua de construção, que você tenta, no meio do caminho, esclarecer, mas eu acho que dá para enriquecer mais ainda isso, se você discutir, na verdade, alguns conceitos que têm sido muito importantes mais recentemente, nos últimos 2 anos, dentro do campo da história oral, que é o conceito de autoridade compartilhada. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Está sendo gravado. Está sendo gravado. A gente pode... Não precisa se preocupar tanto, e depois eu posso te passar também o meu exemplar. Não, mas então, é o conceito de autoridade compartilhada na formulação da proposta de pesquisa, numa primeira fase. E o conceito de devolução dos resultados de pesquisa para o grupo pesquisado, numa linguagem que seja captável, né, e absorvível por esse grupo, para permitir processos de empoderamento, né? Porque o trabalho com a metodologia da história oral tem essa preocupação, já que ele é uma metodologia crítica e que tem um envolvimento político com a realidade. Então, você conseguiu esse relacionamento com elas, você muitas vezes, por ter sido também uma docente do CIEPS, tinha na sua própria proposta de pesquisa demandas que eram demandas comuns dessas pessoas que você ouviu, mas agora fica para você o compromisso e a responsabilidade de devolver numa linguagem que seja captável, que seja possível ser dividido os resultados de pesquisa, não as transcrições, porque isso não acrescenta nada, os resultados finais da pesquisa para o grupo pesquisado. E aí eu volto à questão das fotografias, né? Para ter imagens, tendo imagens fixas ou imagens em movimento disso que você está discutindo, facilita enormemente a elaboração de um audiovisual no processo de devolução dos resultados, numa linguagem clara, transparente, sincera, para o grupo pesquisado. Então, por isso que também eu valorizo muito um trabalho de memória que seja um trabalho de memória visual também, né? Para que essa possibilidade se coloque. Então, a minha pergunta, que está ligada a tudo isso, é como é que você devolverá os resultados ao grupo pesquisado? Através de um audiovisual, através de palestra, através de uma formação das lideranças, seja nos sindicatos, seja nas associações de professores com as quais você tem tido relações. Então, nos fóruns, nos grandes fóruns educacionais, né, para que, na verdade, esse trabalho não fique na torre de marfim da universidade, que ele tenha, na verdade, uma divulgação mais ampla. E aí a gente chega na questão que você coloca para a gente, né? Como é que eu vou montar essa versão final do meu doutorado de maneira que ele não seja tão certinho, né, que não siga sempre aquele padrão que é o padrão racional de elaboração de uma pesquisa. Eu acho que, de novo, a gente tem que voltar para o objetivo da metodologia, dar voz aos professores. Então, vamos começar mostrando a voz dos professores. Vamos ouvi-los, e aí eu discordo da Ana Cristina no sentido de que ela acha que as citações estão grandes, ao contrário. Eu acho que quanto mais você deixar que eles falem, mais você está dando razão ao título do seu trabalho, que é Memórias de Professores. Então, comece pela memória dos professores, organizado, sim, segundo diferentes grupos, use o método comparativo, que é o método por excelência das ciências humanas, para mostrar como professores que participaram em épocas diferentes do CIEPS e que tiveram, por isso, um contexto mais amplo, político e sociológico,
e também propostas de formação diferenciadas veem essa própria formação e têm memórias dessa formação que são diversas, né? E aí, gênero, etnia, classe social, tudo isso é importante, né? Mesmo que o gênero seja só feminino, discutir por que é só feminino, né? E grupos etários também, porque grupos etários vão significar inserções no mercado de trabalho da educação muito diversas, né? Então, eu acho que essas categorias sociais têm sim que orientar a maneira como você apresenta a memória dos professores. Você vai apresentar a memória dos professores, mas você não vai apresentar essa memória cruamente. Você vai organizar essa memória, selecionar os trechos, né? E ao nos apresentar esse material, você já fez uma análise, né? A análise já está intrínseca. E aí explicar, na verdade, quais são as categorias e quais são os caminhos que te levaram a escolher este professor para fazer parte da tua amostra qualitativa e dentro da fala dele, este trecho, porque este trecho tem um significado dentro do contexto em que ele viveu, relacionado à formação continuada que ele vivenciou, relacionada aos embates políticos que ele presenciou, né? Tudo isso está formando também, não é só a formação especificamente, é o que acontece na sociedade em geral, é o que ele vivencia na sua atuação como docente, tudo isso o está formando também. E aí eu acho que os sujeitos da pesquisa vão ganhar, na verdade, uma autonomia maior, vão aparecer, na verdade, como sujeitos e não como objeto, e aí a discussão teórico-metodológica aparece, na verdade, para mostrar a força desses sujeitos, a razão deles estarem ali, né? E o porquê que, na verdade, suas falas estão presentes para permitir essa reconstrução da história do tempo presente pela memória dos atores sociais que foram significativos nesse processo. Eu acho que era isso que eu tinha que trazer para você. Fico à disposição. Te trouxe algum material sobre a questão do empoderamento e da autoridade compartilhada, que pode te ajudar a entender essa posição mais moderna dentro da história oral. Eu participei de um seminário no Canadá em fevereiro, em que a Universidade da Concórdia se voltou justamente para a discussão desses dois aspectos, fez uma convocatória mundial, apareceram 50 pesquisadores que vinham trabalhando com esse olhar, eles escolheram 38, e aqui do Brasil fui eu e mais uma pesquisadora que trabalha comigo lá no Centro de Memória, Marilena Bernardes. E foi uma troca muito rica durante 3 dias, e para minha surpresa, no Canadá, os movimentos sociais e os grupos étnicos participam como atores importantes no processo de construção da própria pesquisa. E a pesquisa empodera esses movimentos sociais através de uma devolução via audiovisual dos resultados a todo momento. Então, há uma intensa relação entre universidade e comunidades, né, para permitir esses processos de empoderamento. E aí, então, eu tenho material. Tem duas publicações importantes na área da história oral, que é o Oral History Reader. Nas duas tem a parte toda voltada para as questões de trabalhos que focalizam o empoderamento, que eu posso também te emprestar. Então, era isso que eu tinha para trazer e desejo, na verdade, muito sucesso na finalização do seu trabalho e estou à disposição lá no Centro de Memória para o que você precisar. Não eu até vou precisar de bastante ajuda para o retorno para os depoentes, porque eu pensei em retornar ao trabalho pronto, nesse modelo fechado, que de fato eles vão botar no fundo de uma biblioteca, na gaveta, e não vão ter acesso. Então essa produção de um audiovisual eu achei muito interessante. Eu gostaria até de ver algum já pronto para ter uma ideia como é que fica, como é que funciona, para poder depois fazer isso também para eles. Ok. Obrigada. Eu queria agradecer a Olga, aliás, agradecer imensamente pelas ponderações, pela contribuição, e agradecer, sobretudo, pela disposição, né, por se colocar à disposição, tá? Tá bom. Com certeza vamos usar e abusar, tá? É assim mesmo que a gente constrói. Então eu passo a palavra para a Corinta, tá? Agradecendo antecipadamente já também, e a felicidade de ter você aqui, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui, tá?
Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui, agradecer a oportunidade que a Cristina está dando desse encontro, e eu acho legal a Glória, a Olga ter falado sobre o momento que o Qualificação representa, tanto da análise do trabalho da Irla, que eu também considero mais importante que o da defesa, quanto do espaço de produção acadêmica que se dá nesse artesanal espaço de academia, que eu espero que não termine. Então, nesse sentido, eu acho muito feliz o uso da videoconferência para que a gente mantenha a ideia do encontro em que todos se debruçam sobre um trabalho acadêmico, em que o tempo ainda tem uma categoria meia do século XIX, né? E que permita essa possibilidade de nós estarmos dialogando com a professora Ana Cristina, que eu tenho o prazer de conhecer nesse momento. Então, a tecnologia, nesse sentido, vem ao encontro de possibilitar que essa reflexão coletiva, cada vez mais rara em tempos de universidade neoliberal, possa se manter. Eu queria agradecer muito o convite, que eu estou vivendo um momento novo na minha trajetória de vida, estou aposentada como trabalhadora voluntária aqui na Unicamp e com um olhar um pouco diferente sobre o tempo, e eu estou curtindo muito ler o trabalho e estou curtindo muito esse momento. Também queria dizer que eu achei extremamente relevante a temática que a Irla levanta. E queria já preservar o espaço do meu olhar, ou preservar não, ou alertar o espaço do meu olhar a partir do qual eu vi o trabalho. É um trabalho de quem trabalha com professoras, com essa voz muitas vezes inaudível na história, especialmente, como falou a Ana Cristina, na história oficial, na história das legislações, dos decretos, das políticas globais, dos formuladores de políticas. E tentando pôr uma ênfase na educação continuada, nesse processo da formação continuada de professores. Então, para mim, ler o trabalho da Irla, até onde ele já chegou, representa um engrandecimento da minha formação, porque eu acho que, mesmo com tudo que já trabalhei sobre formação continuada, eu não conhecia o projeto de formação continuada do CIEPS. Eu aprendi muito também. E olha que eu trabalho com formação continuada. Eu acho que eu conheço mais a literatura internacional, as experiências internacionais sobre o assunto do que as nacionais. E aí eu abro um parênteses para uma crítica à nossa posição de história da educação no Brasil ainda, e em que as experiências que foram feitas no Brasil em termos de trabalho de educação pública tenham sido tão mais criticadas pela esquerda do que até pela direita. Então, eu estou usando uma categoria de direita e esquerda, mas é porque eu acho que isso tem a ver com a nossa história e com a nossa época. Como aqui em São Paulo, provavelmente a Ana lá do Rio não conheça muito sobre a Escola Vocacional de São Paulo, que foi uma experiência importantíssima em termos de educação pública vocacional no estado de São Paulo na década de 60, coordenada pela professora Maria Nilde Marcelani, e que nós, muito perseguida pela ditadura, um grupo que morreu sem ter sido, as personagens quase todas já morreram, sem ter sido ainda legitimadas enquanto uma fonte e uma criação de um projeto de educação pública ainda muito pouco avaliado. E eu acho que o CIEP, por conta de análises, você fala numa hora da tese, eu não concordo, de politiqueiras, eu acho que esse termo não é adequado, mas eu diria que, se fosse a partir de um olhar de análise de política, eu diria que é uma política eleitoreira ou um modelo de política eleitoreira. Eu até anotei ali um outro termo que eu achei que poderia ser mais adequado se você analisar populista, né?
Eu acho que é uma característica. Atuação populista. É uma atuação populista e um modelo de projeto autoritário populista que vai interferir no olhar mais cuidadoso que a academia tem e, inclusive, na ausência de uma análise mais comprometida com o processo que aconteceu naquela época. E aí eu acho que uma categoria que talvez você vá ter que incluir na análise a partir das sugestões da professora Ana Cristina, que é o tempo, eu acho que este tempo que nós estamos vivendo, o tempo neoliberal e o momento que a escola pública atravessa, no caso no Rio de Janeiro e no Brasil, eu acho que há contradições, porque há uma ênfase, de novo, à importância da educação e da escola pública, e, por outro lado, há uma degradação, pelo que é contado aqui, na situação da escola pública carioca, ou do Rio de Janeiro. Então, obviamente que isso vai interferir no que elas estão projetando e falando e dizendo na hora das memórias sobre aquela experiência que passou. Então, não só o contexto que a Olga se referiu na época, mas o de hoje, porque isso nas memórias é importante, né, Olga? Sempre olha o passado e a seleção... com as demandas que o presente nos coloca. A seleção a seleção que é feita hoje, e tanto que eu acho que por isso mesmo é que chamou mais minha atenção do que teria chamado em tempos atrás. E aí ele escolhe esse tema também não é gratuitamente. Exato. Eu acho que, nesse sentido, uma contribuição que poderia ser feita para além do retorno e empoderamento, que eu achei muito interessante, porque eu acho que é um resgate das críticas que foram feitas à pesquisa na década de 60 e a ideia da pesquisa participante, quando entra com a ideia do Fausto-Borda, aqui na América Latina e tal, e o Michel Tiolan. Sim, muito mais. Da pesquisa já se faz. Exato. Mas a própria Maria Malta Campos, quando faz aquela famosa pesquisa dela na década de 80, início da década de 80, sobre as creches em São Paulo, ela já faz uma devolução, constrói a pesquisa junto com as mães sobre a origem da creche e o resultado é feito através de audiovisual. Naquela época, eu me lembro porque eu trabalhei com o trabalho dela sobre isso lá na PUC, revista em quadrinhos, não era um audiovisual através de projeção, que hoje teriam outros elementos. E, inclusive, na análise dos dados, eles vão interferir. Então, eu achei muito interessante, eu acho que é um outro olhar que se constrói, e, tirando um pouco aquela ideia de participante, num sentido que fica, às vezes, pouco delineado. Até porque qual é a diferença do olhar do pesquisador para o olhar do outro, que seria a voz que não está, que estava silenciada. Ela não é um olhar com o mesmo poder. No livro sobre educação continuada que você cita, o Cartografias, tem um artigo do professor que trabalha com pesquisação lá da Inglaterra, me fugiu agora o nome, mas daqui a pouquinho volta, trabalha com pesquisação, trabalhou junto com... minha nossa. Bom, ele vai falar sobre essas diferenças de poder nas vozes. Tanto que mesmo que eu trabalhe junto com as professoras, chega na hora da publicação, quem vai se publicar vai ser eu. Ou, se elas também publicarem numa revista, vai passar pelo processo editorial, que é uma ênfase no trabalho acadêmico. Quer dizer, essas formas de poder vão se manifestar em todos os processos em que a instância acadêmica ou a instância do poder do conhecimento vai se dar nesses diferentes veículos ou dispositivos, usando Bourdieu. Bom, eu tenho tanta coisa para falar e eu queria até oferecer o meu exemplar, que eu fiz uma leitura atenta, mas eu queria dizer, em primeiro lugar, que alguns achados que eu achei interessante e algumas ausências que eu gostaria de salientar. A primeira ausência que eu gostaria de salientar é que você omite a sua memória. E ela está presente, está subjacente na sua pesquisa, mas ela não está declarada como fonte. E eu acho que uma pesquisa
que trabalha com essa ênfase que você trabalha não pode desconhecer que há uma identificação parcial entre a pesquisadora e a professora que foi do CIEPS. Acho que não há como negar e nem é bom negar, porque você tem contribuições também a partir do seu olhar, que não só, e eu acho que esse memorial deve fazer parte, a partir do que nós aprendemos também no GPEC, que eu acho que é importante, é essa ideia de que a motivação do trabalho está ligada à memória da professora, e essa memória da professora é um dado também da construção do próprio objeto de pesquisa e da própria investigação. Então, eu acrescentaria a memória da autora como parte do... E não é difícil, não precisa ser um grande depoimento, não precisa... Mas resgatar algumas coisas que você, de certa forma, diz para o leitor, mas que a fonte não fica explicitada exatamente porque há um medo dessa identificação parcial, sujeito-objeto. E eu acho que é melhor reconhecer na introdução já isso. Isso tanto a história oral reconhece, como acaba sendo um indicador de importância. Você está pesquisando, de certa forma você está empoderando o grupo ao qual você pertence. Por isso que elas ficam muito felizes quando sabem que você está fazendo doutorado na Unicamp. Você chegou lá. Você chegou num outro lugar que não é o lugar que elas estavam, mas você é delas também. Tanto que aquela diretora... E é interessante quando a diretora, a Mônica, te convida para trabalhar na escola. Isso não é brinquedo, é um dado belíssimo da sua tese, que mantém uma identificação sua com esse grupo. E vai mostrar a diferença como esses te recebem em relação aos de Vassouras, que vão ter um outro olhar exatamente porque não conhecem essa trajetória e não há uma identificação com esse sujeito que também fez parte desse grupo. Então eu acho... Aumenta a sua responsabilidade e o seu compromisso em relação aos resultados. Obviamente que isso te dá um compromisso muito maior. Mas eu acho que exatamente isso empodera o papel da tese. Então, qual é a tese da Irla? Que a Ana Cristina pergunta na sua arguição. Eu acho que a tese da Irla é resgatar uma parte da história da educação que está obscurecida. Tanto com relação... Reconstruir, resgatar ou reconstruir a partir de vozes silenciadas. E... que está fora da própria agenda acadêmica, como, por exemplo, eu estou confessando essa ausência de estudo sobre esse projeto de formação continuada. Trabalhou-se muito e a Ana Cristina mostrou a revisão sobre que pesquisas foram feitas, mas nunca foram feitas sobre o projeto de formação. E eu queria dizer que não só para resgatar essa história da educação, com essas vozes, mas para estar supondo ou produzindo possibilidades novas de formação inicial e continuada. Eu diria que essa ideia, que não é a primeira vez que surge, mas é a primeira que se vê de uma forma institucional, enquanto uma política institucional viabilizada, essa forma em que o recém-graduado vai trabalhar com uma bolsa, tem 5 horas de trabalho e 3 horas de estudo diário e faz um estudo de 1.600 horas, primeiro me interessaria saber se na UERJ não tem trabalho sobre isso. Eu acho que, já que o teu tema é a formação continuada, eu acho que valeria a pena verificar como é que a universidade analisa essa experiência que participou. Isso é uma coisa que me pareceu que faltou aí. E, em segundo lugar, mostra que isso poderia ser, em algumas das análises que se fala sobre o que são essas 300 horas de formação, de práticas na formação inicial, em que medida elas não poderiam ser construídas a partir de um projeto de trabalho e estudo concomitante. Isso poderia sinalizar um projeto novo, já que a gente sabe que a formação inicial e a continuada tem, em geral, a formação continuada está indo
sempre no resgate dos problemas da formação inicial. E esse fosso teoria-prática não está superado, pelo contrário. E aí, do que apareceu dos dados que você conta, parece que são muito fortes os indícios de que essa formação foi muito importante para a vida profissional deles. E é importante até agora. E aí, de novo, a categoria tempo acaba dando uma importância. Conduz após, todos, muitos são pós-graduados, mas todos estão trabalhando em CIEPs ou perto das escolas. Se a gente analisar, e aqui eu vou comparar com o estado de São Paulo, eu não sei se no Rio de Janeiro é diferente, mas há uma tendência e tem até uma tese orientada por uma ex-orientanda minha, a Rúbia Menegasso, em que ela vai falar sobre essa transitoriedade do professor na escola. Tanto que ela resgata na memória, ela passou por mais ou menos 13 lugares em 5 anos. 13 lugares profissionais, 13 escolas diferentes. Quando eu assumi como secretária na rede municipal, só tinha uma diretora das 200 escolas que estava no lugar para o qual ela foi concursada e que estava correto, não havia mudança. Todas as demais não eram titulares do cargo que estavam exercendo. Pois não? Eu queria acrescentar, porque, na verdade, a tese da minha orientanda, que hoje é professora aqui com a gente, da Dirce Zan, que estudou Hortolândia, estudou Jardim Amanda, mostra, na verdade, um efeito deletério da Unicamp nas escolas das regiões próximas aqui a Barão Geraldo. Porque as pessoas vêm concursadas no ensino estadual oficial, arrumam uma escola próxima à Unicamp para se manter enquanto estão fazendo o seu mestrado e doutorado, não tem nenhuma ligação com a comunidade, não se inserem na realidade da escola, não se preocupam com os seus alunos e passam rapidamente durante 1 ou 2 anos enquanto estão fazendo os créditos na universidade e depois vão embora. Então, há até uma análise por parte das diretoras e dos supervisores mostrando que aquilo que era esperado, a proximidade com a universidade como um efeito positivo para essas escolas da periferia, na verdade se consubstancia como um efeito deletério, né, em que há um afastamento muito grande do professor, dos seus alunos e da comunidade, e isso é criticado pelos próprios alunos do nível médio, na verdade mostrando a dificuldade que eles têm de relacionamento com esses professores. A itinerância é o tema da tese da Rúbia, que eu acho que acaba sendo, na contraposição com esses dados, acaba ficando muito importante o que fez com que essas professoras permanecessem trabalhando e permanecessem nessas escolas. Que são em lugares que elas mesmas dizem que são extremamente carentes, que a população é complicada, mas uma das características desse projeto e que a paixão e o vínculo, inclusive com o estudo de cultura. Não sei se chamou a atenção de vocês, mas eu acho que aí tem a ver muito com a Concepção e o Darcy, trabalhar com a ideia, uma categoria do projeto formativo é cultura. E a valorização das culturas locais, do que as crianças trazem, das culturas populares dentro da escola. Exato. E isso é uma característica que elas revelam nos dados que você nos apresenta como extremamente relevantes. E aí eu diria que para análise você deveria inverter a história como está aqui. Alguns já sugeriram a partir das memórias, mas eu diria que as memórias que estão por vir, que é do projeto de formação, deveriam ser as primeiras. Não cartesiano, porque até na hora das memórias você foi cartesiano. Começou com a família, depois a escolaridade, depois a profissional, depois a do CIEP, a da formação continuada. Sim. Muito da formação vai estar ligado a essa origem. Mas aí você vai poder estar linkando uma coisa com a outra. A partir da ênfase dos dados. Eu sou um pouco antiga com relação à análise de dados e eu acho que me disponho também a ajudar. Eu acho que você precisaria, eu até faria uma sugestão
essa ideia de trabalhar com categorias de dados, eu acho complicado. Eu tenho trabalhado, na minha vida inteira de trabalho com dados, eu tenho trabalhado com a ideia de tirar a categoria como um termo para usar análise de dados, para a gente não confundir com as categorias teóricas que vão permitir construir um olhar em cima do embate com o dado empírico. Eu chamaria de indicadores, que são as recorrências, as singularidades. E eu acho que você precisa fazer um trabalho mais sistemático nisso aí. Já tem uns indícios interessantes. Espera, larga um pouquinho o Bourdieu, que é maravilhoso e tem coisas interessantes, mas às vezes precipita a sua análise. E vamos pegar os dados empíricos e organizar a partir das ênfases interessantes, fazer alguns recortes com canetinha, sem perder o todo das entrevistas, só com cores diferentes para fazer leituras transversais. Eu acho importantíssimo esses eixos temáticos que você vai estar organizando para poder questionar os dados, indiciar hipóteses analíticas e, inclusive, subverter alguns dados que, se é uma versão que não é a única, que tem que estar cotejada com outras. Por exemplo, eu questiono muito aquele dado que você apresenta e quase que você já resolve com o Bourdieu, e que todos negaram a influência da família no modo de ser professor. Essa denegação pode ser um indício de afirmação. E, obviamente, isso vai confirmar o que o Bourdieu vai falar sobre os dispositivos familiares e a origem socioeconômica. Numa análise, eu acho que é o inverso da que você fez. Então, eu gostaria que você repensasse isso, porque eu acho que a análise está precipitada ali, se não for cotejada com outros momentos dessa mesma personagem, na formação, no trabalho, está muito dividido. A divisão ainda está a partir dos indicadores da entrevista e não dos resultados do teu universo de achados. Outra coisa que eu ia sugerir, e eu posso te passar um material sobre isso, é uma coisa que tem sido muito útil no GPEC, e eu acho que talvez com outros nomes vocês usem também, que é o inventário de organização dos dados. Fazer um inventário de quais são todos os dados que você tem. E aí entraria as imagens, que eu também concordo com a Glória. Eu acho que é muito importante essas imagens. Ai, por que eu resolvi chamar você de Glória, hein, Olga? Desculpe, viu? Eu acho que a Maria da Glória Bom está entrando no nosso diálogo, viu? Mas juro que não tem... Está baixando. Desculpe, viu? Mas eu acho que você poderia organizar melhor o conjunto e não se perder nesse todo. Teu diário de anotações é um dado. Tem uma série de materiais, as próprias teses que você leu são fontes também. A sua memória é outra fonte, essas entrevistas são fontes. E exato, porque daí você pode produzir triangulações analíticas com ênfases diferenciadas, sabe? Eu acho que, por exemplo, a categoria tempo, ela vai aparecer, e aí sim, como categoria. Ela tem que ver com memória, ela tem que ver com os processos de socialização, tem que ver com o micro escolar, tem que ver com o momento que a gente vive hoje, com essa reorganização do tempo no trabalho, e com a formação. O que é a formação no tempo? Eu acho que pode indiciar coisas interessantes. Eu acrescentaria, como elemento para análise, aí vamos ver com os teus 6 meses como se faz isso, mas tem um texto do Thompson que eu acho maravilhoso, que eu acho que ajuda a trabalhar isso, do Thompson, não do Thompson que você cita, da história oral, mas do Thompson, também em inglês, mas da formação da classe operária inglesa, aquele texto sobre o tempo e o relógio, que ele vai falar muito sobre a marcação do tempo e o trabalho, e inclusive com as diferenças que ele já faz lá de gênero, qual é a função da mulher e a marcação do tempo na mulher, qual é o sentido da escola.
que eu acho que ajudaria. E tem o Tempo no Cotidiano na Heller, Sociologia da Vida Cotidiana, que ela vai trabalhar com 5 conceitos de tempo que se contrapõem e se ultrapassam no cotidiano. Tem o tempo, Agnes Heller. E tem isso no livro cotidiano, a Sociologia da Vida Cotidiana, é o tempo cronológico, o tempo de maturação, o tempo subjetivo. O tempo subjetivo tem a ver com a qualidade da experiência e do vínculo que você tem com essa experiência, né? Que façam que um tempo que seja muito longo cronologicamente fique curto e que outro muito curto fique longo. O tempo de maturação, que é essa coisa do tempo que demora para poder sedimentar alguma coisa. E eu acho que isso é uma coisa que é usada na pesquisa na medida em que é um olhar, aspas, maturado, digamos assim, né? Enfim, são sugestões. Eu queria parabenizar muito e dizer que acho que o trabalho está indo bem, está indo muito bem. Acho que ainda tem o que fazer. Talvez você precise delimitar mais o que você vai analisar, porque tem muito mais dados. Acho que a gente tem que trabalhar, quando trabalha com muito dado empírico, tem que trabalhar com a ideia de que esta tese de doutorado não é nem o primeiro sobre o tema, mas não vai ser o último. Muitos artigos vão surgir. Muitos artigos e muitas outras pesquisas orientando os seus. É que já foi tão delimitado isso. Mas parece que foi delimitado. Não, eu sei, eu estou falando que inicialmente eram tanto, né? As escolas eram muito mais escolas, professores, então, entendeu? Já foi. Mas realmente, você tem razão. Eu acho que vai ter que. Claro. Ter o domínio do universo para poder escolher bem. E como a ênfase é na educação continuada, que ainda não está aqui, então eu acho que isso tem que redirecionar o que do restante você vai. Não sei, são sugestões, estou me colocando à disposição. Estou me dispondo a entregar o meu material para você, se caso ajude. Tem algumas assim correções assim que eu vi que nem toda a transcrição foi você que fez. Eu vi algumas coisas nas transcrições que a gente vê que tem alguns problemas e eu aproveitei e revisei, tá? Parabéns. Corinta, eu quero agradecer imensamente a sua colaboração. Sobretudo essa colocação, se colocar à disposição, tá? Gostamos muito. Vamos combinar um fim de semana lá em Baraqueçaba. Vai ser ótimo, né, Virla? Para conversarmos mais sobre isso. Tem o caminho para ela. Com certeza. Na Rio Santos. Olha, eu queria agradecer muito, Ira. Você gostaria de fazer alguma colocação? Não. Eu só fico um pouco em dúvida quanto às minhas memórias, como é que a gente coloca isso, porque fica aquela sensação de que a gente está querendo colocar para responder o que o outro não disse. Mas hoje eu já tinha falado sobre isso com você. Uhum. Hoje nós havíamos conversado justamente sobre essa falta de um memorial, né? Que geralmente se transforma na introdução. Claro. Hoje nós falamos sobre isso no almoço, justamente eu falei para ela, olha, infelizmente a coisa foi, né, a gente acabou discutindo tantas outras questões que escapou uma coisa que eu acho importantíssimo, que era você estar trazendo um memorial, né, para que a banca pudesse, inclusive, entender, claro, a trajetória dela, claro, e inclusive a trajetória e esse envolvimento que ela traz, né, com o projeto, né, com tudo isso. Porque, na verdade, eu não participei de nenhum momento de formação continuada no CIEP. A minha permanência na escola foi curta e eu justamente trabalhei no período em que a escola estava descaracterizada. Mas é o suficiente para poder ter essa percepção. A influência dos outros. Claro, mas claro, suficiente para que a percepção, né, dessas questões tivessem marcado de tal forma que levaram a trazer isso como uma problemática de pesquisa. Se você quiser... Nós temos vários trabalhos no GPEC, esse mesmo da itinerância, em que o primeiro capítulo, na verdade, são as memórias que produzem o projeto, a pesquisa, e estão se colocando também como dados. Se vocês quiserem, você pode ler de uma forma bem interessante, assim como o trabalho da Jaqueline, que é lá do Rio, e que ela analisa o que é esse processo de análise de construção do inventário, como aquele buscar também nas gavetas, uma série de documentos que achava que não tinha sentido e de repente fazem um cotejo legal na hora da análise.
Obrigada. Ila, eu acho interessante assim, né? E eu acho que é muito interessante entender isso. Até para você poder fazer seu memorial. A resposta que você acabou de dar agora, que seria muito difícil para você falar das suas memórias nessa escola, porque foi num momento que a escola estava descaracterizada. Uma escola, ela não está descaracterizada. O que significa achar que uma escola está descaracterizada? Você está compartilhando da ideia de que o projeto ele é intocável, que ele tem que permanecer como foi pensado no papel. Algum dia esse projeto foi como no papel? Eu acho que você tem que escutar um pouco isso e tentar ver se em algum momento, né, esses depoimentos dessas professoras vão te trazer, né, essa escola que você imagina que existiu antes de você estar lá. E parece que você trabalha também com um pouco de uma idealização da escola. Sabe? Eu não sei que outros elementos você vai trazer para a gente sobre a formação continuada. Sabe? E eu gostei demais dessa observação da Corinta, de você trazer as suas memórias. E nessas memórias, você falar em que momento político, né? Em que circunstâncias se dava, quais eram as inflexões que estavam se dando no debate educacional. Depois, não é memória de você só lembrando das coisinhas, mas uma memória que você vai construir. Um memorial que você vai construir em articulação com uma série de questões que estavam postas na sua vida profissional, na sua formação, na sua vida pessoal também, que essas dimensões não estão separadas, né? Mas também na política educacional e na política de formação de professores dentro dessas escolas, tempo integral. Então, fica um pouquinho atenta a isso, que essa sua fala me deixa preocupada assim. Ila está trabalhando com uma coisa idealizada. Ok? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas não sei se houve algum dia aquilo que o Darcy botou no papel. Por mais interessante que seja. E acho que a Corinne também levantou uma questão muito interessante e que eu estou aqui pensando desde a hora que ela falou. Como que foi a participação da UERJ nesse treinamento? Eu desconheço. E engraçado é que também nunca tive curiosidade, tendo estudado esse tempo, trabalhando aqui há 23 anos. Vamos ver se a gente consegue descobrir, talvez fosse interessante até dar uma olhada nas dissertações defendidas no programa de pós-graduação. Se não for você quiser que a gente converse sobre isso, também me coloco à disposição para a gente colocar assim, um banco de dissertações aqui à sua disposição para você olhar isso. Ok? Realmente, a videoconferência ela tem as suas limitações, né? Eu acho que seria muito mais gostoso se pudéssemos estar todas aqui reunidas frente a frente, a possibilidade que nós vamos ter na defesa, mas eu queria dizer que foi muito gratificante esse momento. Eu acho que a possibilidade, né? Por mais que não tenha sido plena, ela apareceu, né? Ela houve. Eu acho que foi muito gratificante para mim, para a Irla. Queria agradecer a todas vocês. Ana Cristina, agradeço muito o seu esforço de ter ido até o final para que realmente isso pudesse ter acontecido. Volto a agradecer ao Gilberto e queria dizer que o abraço vai ficar para a defesa. Tá? Né? Infelizmente, isso não dá para a gente fazer na qualificação. Tá bom? Olha, muito obrigada, Ana Cristina. Muito obrigada, Corinta. Muito obrigada, Olga. Obrigada a você. Obrigada, Gilberto. Irla, nós temos aí um grande trabalho pela frente, né? E vamos ter que enfrentar esse, né? Pegar esse touro à unha, como dizem alguns. Então tá, gente. Então, Ana Cristina, tchau. Obrigada, Cristina. Tá, um beijo. Tô saindo. Um beijo. Tchau, Gilberto. Tchau, Olga. Tchau, Corinne. Tchau, Irla. Tchau.